Dando continuidade às nossas aulas de audiologia infantil, hoje nós vamos falar sobre logoaudiometria em crianças. Lembrando que, para o desenvolvimento da comunicação oral, alguns aspectos são importantes e se interrelacionam, como a integridade do sistema biológico e fisiológico necessário para o desenvolvimento da comunicação oral, igualmente a sua relação com os aspectos cognitivos e psíquicos, assim como os aspectos sociais, que vão possibilitar uma estimulação adequada, desenvolvendo assim a comunicação oral. Porém, o principal sentido que possibilita o desenvolvimento da comunicação oral é a audição. Daí a importância da avaliação audiológica na infância, permitindo que se identifique algum tipo de problema que possa, dessa maneira, comprometer o desenvolvimento da linguagem e comunicação oral. Lembrando, dentro do diagnóstico audiológico, nós temos alguns exames que fazem parte da avaliação audiológica básica. Entre eles estão a audiometria tonal limiar, que é um método comportamental que vai avaliar a sensibilidade auditiva para tons puros, de estímulos por via aérea ou via óssea. A audiometria tonal liminar possibilita que a gente consiga identificar o tipo da lesão e o grau do comprometimento também. O outro exame que faz parte desta avaliação básica é a logoaudiometria, que vai avaliar a sensibilidade e a acuidade auditiva para estímulos de fala. E as medidas de imitância acústica também completam essa bateria básica, que avaliam a imitância da orelha média, analisando seu funcionamento e contribuindo com informações sobre a mobilidade da orelha média e sua integridade a nível de via auditiva. Nós vamos falar nessa aula sobre a logoaudiometria. Então, a logoaudiometria ou testes de percepção de fala, eles são muito importantes dentro da audiologia clínica, porque eles vão nos dar condições de analisar o grau de recepção e de discriminação da fala, permitindo então o conhecimento da medida direta e global da audição para a fala, auxiliando assim, por exemplo, na confirmação do local da lesão ou topodiagnóstico auditivo. Isso porque, nas alterações auditivas neurosensoriais, o teste de logoaudiometria terá um comportamento diferente nas perdas auditivas cocleares ou retrococleares, permitindo assim que se possa localizar a lesão nesses casos. Alguns dos testes da logoaudiometria também facilitam a identificação de sujeitos simuladores, ou seja, que não têm uma alteração auditiva e se comportam como tal na condição do exame. Isso porque os testes de logoaudiometria, alguns fazem com que se possa confirmar os limiares auditivos tonais. Então, dessa forma, a partir da audiometria tonal liminar, fazendo a logoaudiometria, o resultado da logoaudiometria tem que ser compatível com o resultado da audiometria tonal liminar. A logoaudiometria é essencial na indicação e avaliação da prótese auditiva, uma vez que o objetivo principal da prótese auditiva é facilitar a comunicação oral. Então, avaliar o quanto que a prótese auditiva dá de aproveitamento para sons de fala é bem importante. Porém, quando a logoaudiometria é direcionada para crianças, alguns cuidados devem ser levados em consideração. O primeiro é que o fonoaudiólogo deve avaliar se essa criança que está ali para realizar os exames de logoaudiometria tem condições para tal. Se ela tem nível de desenvolvimento de linguagem e fala que permita a execução de todos os seus testes ou não. Da mesma forma, avaliar se é possível para essa criança repetir uma palavra falada ou se o fonoaudiólogo terá que usar outras estratégias para poder
analisar se a criança está ou não discriminando a fala. Então, uma das formas possíveis para isso é utilizar figuras e a criança irá identificar as figuras que são ditas pelo fonoaudiólogo. Aqui alguns exemplos, então, de figuras que são apresentadas em grupos, e aí o fonoaudiólogo diz as palavras e a criança aponta. Então, a logoaudiometria pode ser realizada por fones de ouvido ou audiometria em campo também. A logoaudiometria é composta por alguns testes. Nós vamos falar dos principais testes que são realizados pela logoaudiometria. O primeiro deles é o limiar de reconhecimento de fala, o LRF. Nesse teste, se investiga a menor intensidade sonora onde o sujeito é capaz de reconhecer 50% das palavras apresentadas. Então, ele é um teste limiar, só que ele utiliza a fala. Então, é apresentada uma lista de palavras dissílabas ou trissílabas polissílabas, que o sujeito terá que repetir, ou no caso da criança, apontar a figura que foi dita. O fonoaudiólogo vai diminuindo a intensidade sonora até alcançar o limiar auditivo, que é o reconhecimento de 50% das palavras ditas. Ou seja, o fonoaudiólogo, numa mesma intensidade, diz 4 palavras e a criança deverá reconhecer pelo menos 2 delas. Outra modalidade, sem utilizar vocábulos, pode ser através de ordem simples, principalmente para crianças. Então, crianças com tempo de atenção curto ou com alguma dificuldade em apontar as figuras, pode ser utilizado ordem simples. Por exemplo, pedir para a criança piscar os olhos, mostrar a boca, apontar o nariz. E da mesma forma, o fonoaudiólogo vai diminuindo a intensidade, vendo até o limiar qual a menor intensidade que a criança consegue responder corretamente a essas ordens. O LRF, ele confirma os limiares da audiometria tonal, porque o limiar do LRF deve coincidir com a média tritonal 500.002 da audiometria tonal via aérea, ou estar até 10 dB acima dessa. Outro teste é o índice percentual de reconhecimento de fala, ou IPRF, onde se determina a porcentagem de palavras repetidas ou apontadas corretamente numa intensidade fixa. Então, ele é um teste supraliminar. Então, nesse teste, você vai colocar uma intensidade fixa na média tritonal da audiometria tonal, nas frequências de 500.002. Então, a partir da média tritonal em 500.002, é acrescido 30 a 40 dB e fica fixo durante a apresentação da lista inteira para o teste do IPRF. São apresentadas, então, 25 palavras monossílabas ou dissílabas. Cada palavra vale 4% de acerto. E essa lista é foneticamente balanceada, ou seja, não é qualquer lista, qualquer palavra. Então, existem no mercado listas já prontas, com as palavras balanceadas, para que se possa aplicar o teste. Então, no caso da criança, eu vou ter as pranchas com as figuras, e as figuras representam palavras balanceadas foneticamente. O terceiro teste que compõe essa bateria é o limiar de detectabilidade de voz, LDV. Ele também é um teste limiar, vai investigar a menor intensidade sonora a que a criança responde a estímulos de fala silábicos aqui. Então, na verdade, o fonoaudiólogo vai dizer uma série de silábica, por exemplo, pá, 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 e vai observar a reação da criança em relação a ouvir ou não essa sequência silábica. Então, o fonoaudiólogo pode utilizar outras técnicas auxiliares como estratégias nesta
da avaliação pelo LDV, como reforço visual ou condicionamento lúdico. Então, nesse caso daí, é possível realizar esse teste em crianças que não tenham ainda um nível de vocabulário que possa ser apresentado figuras. Da mesma forma, o LDV ele também é muito utilizado quando eu tenho perdas auditivas severas ou profundas, onde a dificuldade de discriminação da fala é muito grande. Então, eu posso usar esse teste LDV. Então, aqui um exemplo das pranchas com figuras para o teste do IPRF. Então, como eu disse, existem diversas pranchas já prontas que é possível o fonoaudiólogo adquirir e utilizar na sua rotina clínica. Para interpretar os resultados do IPRF, como eles são interpretados em porcentagem, que vai de 100% de acerto a 0%, a gente considera que de 100% a 92% a pessoa não tem nenhuma dificuldade para compreender a fala. Porém, abaixo de 50%, ela provavelmente será incapaz de acompanhar uma conversa. Então, aqui já são pistas importantes sobre a comunicação oral desta criança. Algumas referências bibliográficas para o aprofundamento do tema estão aqui indicadas. Eu agradeço a atenção de todos e nos encontramos numa próxima aula.